Tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao canal Humano Mundo. Eu sou o professor William Rubira. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você goste e que você volte, claro. Se já é a segunda, a terceira, a 10ª vez que você está aqui, muito obrigado de novo pela tua presença. Conto sempre com essa presença e com esse apoio de vocês. Então vamos lá? Hoje o assunto é Taiwan, tá? A presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, desembarcou hoje em Taipei, capital de Taiwan, mesmo após uma forte ameaça do Xi Jinping, presidente chinês, para que ela não fosse para lá. Isso seria considerado uma grave ofensa, mas mesmo assim ela foi. E o mundo voltou a se falar de guerra. Guerra entre China e Estados Unidos por conta de Taiwan. As pessoas falam, mas quase ninguém entende o porquê, o que é que está acontecendo. E eu estou aqui para contar para vocês um pouco da história de Taiwan para vocês, para que vocês fiquem ligadaços no que está acontecendo e entendendo o porquê do conflito. Tá afim? Então fica comigo aqui no canal Humano Mundo, lá no final do vídeo, lá no final. Se você gostar, aí sim, você curte, você se inscreve e você comenta. Mas fica até o final, hein? Por favor. A aula é boa, tá bom? Então, canal Humano Mundo, todo dia é dia de história. E hoje, Taiwan. Até daqui a pouco, galera. Então vamos lá, pessoal, um pouco da história de Taiwan para vocês, tá? Eu vou simplificar aqui para a aula ficar simples e fácil de entender, tá? Em 1600, a ilha foi ocupada por Portugal. Foi quando ela recebeu o nome de Ilha de Formosa, tá? Só que após algumas crises, tá? Em questão de 50 anos, a ilha, ela foi de Portugal, ela foi da Espanha, ela foi da Holanda e ela volta para a China. Olha só, em questão de pouco tempo, quantos donos teve essa ilha de Taiwan, que é uma ilha pequena, tá, gente? Talvez 1/3 de Cuba. A ilha de Taiwan fica aí na casa aí de 200 quilômetros da China continental, tá bom? E aí Taiwan, então, fica nas mãos da China, sob controle da China, até 1895, tá? Quando a China perde a primeira guerra para o Japão, a Guerra Sino-Japonesa. E aí o Japão foi vencedor e ele ficou com a ilha de Taiwan para ele, tá? E o povo de Taiwan, gente, então passou anos sob controle do Japão. Então eles falavam japonês, a cultura deles era japonesa. Na Segunda Guerra, eles apoiaram o Japão, tá? Então ela lutou a favor do Japão. Então, para eles, eles eram japoneses, tá bom? Mas essa história ia mudar. Mas, após as bombas de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial e a rendição do Japão, a ilha de Taiwan volta a pertencer à China. Olha que loucura, né? Só que a China, desde 1927, ela também vinha enfrentando uma guerra civil. Olha só que loucura. De um lado, tinha os republicanos nacionalistas, tá? Do Kuomintang. Eles eram liderados pelo Chiang Kai-shek, que era quem governava o país naquele momento. Do outro lado, tinha os comunistas, tá? Liderados pelo Mao Tse-tung. E o Mao Tse-tung e os comunistas saíram vitoriosos, tá? Dessa guerra civil. E aí, dia 1º de outubro de 1949, o Mao Tse-tung ele proclama o nascimento da República Popular da China. Já temos um vídeo aqui sobre a China, dizendo se ela é comunista, se ela é socialista, se ela é capitalista. Então, se você gosta desse tema, vem aqui no canal Humano Mundo. Tem mais um vídeo massa sobre a China aqui. E aí,
2 meses depois, então, da vitória do Mao Tse-tung, o Chiang Kai-shek ele acaba implantando o seu governo nacionalista na ilha de Taiwan. E aí ele acaba deixando Taipei como a capital provisória ali da República da China. Olha que curioso, República da China. Tanto Taiwan quanto a China se declarava a China, a República da China. Então os dois eram a China, ok? Então olha o conflito. Mais de 1,5 milhão de pessoas, entre eles soldados, políticos, elites intelectuais, empresariais, acabam seguindo o Chiang para a ilha de Taiwan. Tá? Então eles se fixam lá e aí eles passam a ter uma constituição, eles passam a ter a sua moeda, eles passam a ter o seu comércio e passam até a fazer comércio internacional. E aí, gente, o Chiang Kai-shek ele acaba declarando o seu governo como única autoridade da China, afrontando a China continental. Tá? Nesta época, nesse período, Taiwan fazia parte do Conselho de Segurança da ONU. Olha que interessante. E o governo do Mao Tse-tung era visto como ilegal, tá? Por vários países do Ocidente, tá, gente? Claro que a gente está falando do período da Guerra Fria, mas em 1971 as coisas mudam da água para o vinho, tá? Porque os Estados Unidos e a China tinham um inimigo em comum nesse momento, a União Soviética. E aí os Estados Unidos passa então a apoiar a China comunista. Olha que interessante. Aí a ONU passa a reconhecer a República Popular da China, tá? O governo comunista do Mao Tse-tung, como única representante da China. Mas os Estados Unidos, claro, mesmo apesar de todo esse apoio agora à China, os Estados Unidos continuam sendo um aliado e protetor ali de Taiwan, tá? Inclusive fornecendo armas, fazendo negócios, comércio e tudo mais. E na época ainda avisa Pequim, olha, não mexe com Taiwan. Se mexer com Taiwan, o bicho pega. Olha só, os Estados Unidos eles apoiavam a China continental e Taiwan ao mesmo tempo. Olha que interessante. E hoje em dia, gente, poucos países do mundo reconhecem Taiwan como um estado soberano, tá? Por exemplo, a Guatemala considera, a Nicarágua, o Paraguai. Qual que é a grande questão, gente? A China, ela quer recuperar Taiwan, tá? E há poucos anos a China decretou, ela fez uma lei anti-secessão, anti-separação. E essa lei dizia o seguinte, que se a ilha de Taiwan se declarar independente, ela poderia usar a violência, a guerra para recuperar. E a China, então, quer sim recuperar a ilha de Taiwan. E qual que é o problema da Nancy ter ido a Taiwan hoje? É um sinal de que os Estados Unidos está reconhecendo a ilha de Taiwan, reconhecendo a independência de Taiwan, porque Taiwan está lutando pela sua independência. É por isso que o presidente Xi Jinping ficou tão bravo e ameaçador antes da Nancy desembarcar em Taiwan. Tá bom? Mas é isso, galera. Contei aqui um pouco da história de Taiwan para vocês entenderem como é complexo essa história, como essa história é difícil de entender. Nem quero que ninguém decore tudo isso que eu falei aqui, mas só quero que vocês entendam o porquê que Taiwan é tão importante hoje no cenário mundial. Tem os Estados Unidos como seu protetor, a China agora com essa guerra da Ucrânia passa a apoiar a Rússia, então às vezes uma simples visita dessa gera
todo esse comentário, todo esse bafafá, todas essas notícias de guerra. Ok? Então, tá bom, galera. Era uma aula simples, foi durante a minha caminhada. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado, agora sim, no final da aula, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal Mano Mundo. Claro, se inscreve, vai. Se inscreveu? Isso, ativa o sininho também. Toda vez que eu mandar um vídeo novo, você vai ficar sabendo na hora que saiu um vídeo massa. Então, se você se inscreveu, se você ativou o sininho, dá o seu like pra gente, dá o like aí, esse like seu aí é massa demais. Comenta aqui no YouTube. Quando você comenta aqui no YouTube, ele entende que o canal Mano Mundo está sendo relevante para a cultura, para a educação, para a história, e os nossos vídeos acabam indo para mais longe, né, gente? Afinal de contas, o canal Mano Mundo não é um canal monetizado, dá um trabalho daqueles fazer um vídeo desse, a gente erra, grava de novo, erra, grava de novo, então não é fácil. Então eu conto com o apoio de vocês para se inscrever, para curtir e comentar aqui. Quem sabe um dia o canal Mano Mundo vira um canal dos grandes, beleza? Mas para isso eu conto com a sua inscrição, conto com o seu voto aqui, época de eleição, canal Mano Mundo, todo dia é dia de história. E hoje, ó, aqui nos Estados Unidos, estou em um lugar muito bacana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Fico por aqui, galera. Obrigado pela presença, obrigado pelo apoio. Não se esqueçam, o canal Mano Mundo todo dia é dia de história. Até mais, tchau, tchau.